Leitura inicial de hoje é do profeta Oséias, outro grande profeta do Senhor. Que é que ele diz, o Oséias? Assim fala o Senhor. É o sinal do verdadeiro profeta. Quando o profeta é verdadeiro, não é ele quem fala, é o Senhor. Não é ele quem anuncia, é o Senhor. Ou, se ele anuncia, anuncia aquilo que o Senhor quer. A vontade do Senhor que se realiza, que se concretiza cada dia na história humana e na história pessoal. Hoje está se realizando com essa pandemia, né? Deus está, é Ele quem está guiando a história. Ele está permitindo, ele não é quem criou esse vírus. Ele permitiu como consequência do pecado da humanidade. Então é a humanidade quem tem que se converter. Peça hoje graça a Maria Gorete para se converter. E nós, a gente ora pela conversão dos pecadores, porque dessa conversão dependerá o futuro, o que irá acontecer. O que irá acontecer depende da conversão dos pecadores hoje. Então, bora orar, rezar toda hora pela conversão dos pecadores. Eis que eu vou seduzir, eu a vou seduzir. Oséias fala de sedução, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. Esse texto aqui do Oséias 2:16 a 22, eu em 97 por aí, era professor de hebraico da irmã Kelly Patrícia, e ela foi minha aluna, ela entrou em sala de aula, então ficamos muito amigos, né? Antes de iniciar a comunidade Hesed, que ela é fundadora, então fui professor dela e ela minha aluna de hebraico. Eu era leigo, nessa época aí conheci um pouco depois a Joilma, o Antenor, um casal amigo, né? Então a Kelly e a Jane, as duas, né, na época, me convidaram para pregar um retiro lá na futura comunidade. Não tinha ainda nome não a comunidade. Naquele sítio que ainda hoje é, lá na Santa Maria, né? E eu fui em 97. Aquele ainda estava usando outro hábito, era diferente desse. Não tinha nada ainda não na comunidade. Então eu fui pregar um retiro. Eu falei aqui desse texto de Oséias lá no retiro da Kelly, Patrícia, né? E falei da misericórdia. Eu te desposarei, versículo 22, vou chegar lá. Eu te desposarei na fidelidade e no amor, na misericórdia. É do 16 ao 25, aqui vai até o 22. Então eu falei desse texto da misericórdia de Deus. E falei da misericórdia de Deus no hebraico. Como se chama misericórdia em hebraico? Hesed. E foi o nome da comunidade daquele Patrícia. Então, desse retiro, em 97, ela pode confirmar, a Kelly pegou o nome para a comunidade, que hoje é muito grande, reconhecida. A comunidade Hesed, o nome Hesed surgiu nesse retiro aí, em que eu fui o pregador da Kelly Patrícia. Então a Kelly lá, um abraço, né? A gente tem unidade de oração, nós somos irmãos de oração, eu oro por ela, ela ora por mim. Naquele dia surgiu o nome da comunidade, Hesed. Esse texto aqui, de Oséias 2:16 a 25. Aqui não está todos os versículos não, mas foi esse texto aqui. Eis que eu vou seduzir. Então, o texto fala de que sedução é muito bom porque é Maria Gorete, né?
levando à solidão, onde lhe falarei ao coração. Então isso aqui o que é? Um canto de amor, de sedução. Solidão, falar ao coração, sedução. A raiz da palavra sedução, na raiz da palavra sedução em hebraico, a raiz tem o significado de engano. Eu vou enganá-la. Toda sedução é um engano. E todo jogo, né, da sedução é um engano. Então o senhor aqui está falando engano. Sedução no sentido de engano. E ela aí responderá ao compromisso, como nos dias de sua juventude. Juventude, sedução, solidão, coração. Todo é um jogo da sedução. Nos dias da sua vinda da terra do Egito, o Senhor tirou Israel do Egito. Aqui o Senhor está falando com Israel, com o povo de Israel, dizendo que vai seduzir o povo, conduzir ao deserto, falar ao coração do povo. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido. O Senhor será o marido de Israel, o esposo de Israel, e não o Baal. Por quê? Porque quando o profeta escreveu isso, Israel estava idolatrando, seguindo Baal. O Senhor está anunciando a conversão de Israel. Israel vai deixar o Baal, a idolatria. Baal, que era o deus da fertilidade, né? Quem dava fertilidade, o touro. Elias lutou muito contra o Baal, e eu estudei muito Elias. Então isso aqui é um canto de sedução. O Senhor dizendo que vai seduzir Israel, vai converter o coração de Israel, vai enganar. Israel estava lá apaixonada pelo Baal, pela idolatria, e vai falar o coração de Israel no deserto. Por que sedução? Por que essa linguagem de sedução? Porque a idolatria é considerada adultério no antigo Israel. Quem idolatra é um idólatra. Claro, né? E quem adultera é um idólatra. Quem adultera é um idólatra. Igual quem idolatra. Tá? Então, Israel tinha adulterado, idolatrado, seguido Baal. Agora o Senhor está dizendo que vai converter o coração de Israel. Israel vai deixar a idolatria, o adultério, e vai seguir o Senhor. Então é um canto que conta isso. Israel seduzido pelo Senhor. É um canto de sedução, de conversão. Tá? E é interessante que a esposa do Oséias, ele casou com uma pessoa que o traiu. Era adúltera. E muitos dizem que até prostituta era. E o Senhor mandou que ele perdoasse o adultério da esposa dele. E ele perdoou e acolheu a esposa em casa de novo. Muito difícil. Marido adúltero que a esposa acolhe, ou a mulher adúltera que o marido acolhe. O Oséias, ao acolher sua esposa adúltera, é um símbolo de quem? Do Senhor, que acolheu de novo Israel adúltero, porque idólatra. Adultério igual a idolatria. Então, o canto que o Senhor está dizendo que vai seduzir Israel, Israel vai deixar o adultério, a idolatria, o Baal, e vai se converter. É isso que está comunicando aqui o Oséias, o Senhor por meio do Oséias. Eu te desposarei para sempre. Agora uma aliança eterna que Deus fez com o novo Israel, com a Igreja Católica. Esse Israel aqui, porque adulterou, foi para o exílio. Aí teve o retorno do exílio. Aí nasceu o Nosso Senhor e a nova aliança. Então, o que ele escreveu aqui há 700 anos atrás se concretizou em Cristo, essa nova aliança aqui. Esse desposamento eterno
se concretizou em Cristo, no novo Israel, que é a Igreja Católica. E se Deus é o esposo de Israel, Cristo é o esposo da igreja. É um canto esponsal. Oséias fala desse canto esponsal de Deus para com seu povo, do Senhor Cristo, para com a igreja e cada um de nós. Por isso que toda a Eucaristia é uma experiência de amor. Por causa dessa visão esponsal, muito importante em Oséias. Eu te desposarei para sempre, aliança eterna, no sangue de Cristo. Eu te desposarei segundo, conforme as sanções da justiça e conforme as práticas da misericórdia. Tem a misericórdia que eu falei lá para aquela Patrícia, o Hesed. Eu te desposarei na justiça e na misericórdia. É o que eu digo toda hora, todo instante. Deus é justiça e misericórdia. Tudo julga com justiça e misericórdia. Ele é todo justiça e misericórdia. Justiça, tzedek, direito, mishpat, misericórdia, hesed, comunidade da queda. Eu te desposarei para manter a fidelidade ligada à justiça, a fidelidade, que é a raiz de verdade, emete, amém, amém, isso é verdade. E tu conhecerás o Senhor, Yadá. Então, o conhecimento do Senhor, Yadá, e conhecer Yadá é a mesma raiz de uma relação sexual, ou seja, de uma relação experiencial, de um esposo para com esposa. Esse relacionamento de experiência o Senhor quer ter com cada um de nós. Então, eu tenho que sentir, eu tenho que experimentar o amor do Senhor. Todo amor do Senhor, toda relação com o Senhor implica em uma experiência de amor concreto com o Senhor. Eu posso sentir isso. Os místicos na Igreja Católica sentiram e toda hora sentem. Eu posso sentir na Eucaristia. Muito tentado, atribulado, coisa tal, preocupado, cansado, e aí comunga, paz total. O que é essa paz que eu não estava sentindo, senti quando confessei ou quando comunguei? Experiência com o Senhor. Graça de Deus. É o Yadá. É uma experiência concreta, é um relacionamento concreto com o Senhor. Afetivo é porque eu estou sentindo. Tá? Então, é um texto muito rico. Esse aqui, um texto esponsal. Adultério é igual à idolatria, infidelidade. O contrário é a fidelidade do Senhor. Qual é o contrário da infidelidade de Israel? A fidelidade do Senhor. Qual é o contrário daquele amor carnal de Israel, da idolatria, do adultério da mulher do Oséias? O amor misericórdia, hesed. Então aqui o Senhor julga, faz justiça, convertendo o coração do povo e contraindo com o povo uma nova aliança. Essa agora no sangue de Cristo. Essa leitura é muito atual porque o Senhor está falando para a humanidade de hoje, adúltera e idólatra, que está correndo atrás dos ídolos. Carnaval agora esse ano aí, Brasil, pouco antes de chegar aqui o vírus, era uma verdadeira Sodoma. Agora é tudo em público e o pessoal grava e coloca por aí. Pecado de sodomia nos carnavais do Brasil. Diz que isso é festa e alegria. Isso é pecado. É a carne de ontem, da leitura de ontem. Qual foi a consequência do pecado de Sodoma e Gomorra? Destruição. O Senhor hoje está dando um aviso com esse vírus. Não é um castigo, não, porque é consequência do pecado do povo. Mas o povo tem que se converter da sodomia. Senão a consequência será muito pior do que essa daí. Sodoma foi toda destruída. Claro que ninguém aqui deseja a destruição de ninguém, nem da humanidade, nem de ninguém. Mas o pecado leva ao pecado e à morte. Quanto mais alguém peca, quer pecar. E esse pecado levará à morte. Já está levando.
O vírus hoje é consequência do pecado da humanidade. Não é só desse carnaval, não, de todos. Imagina aí quantos pecados. Pecado de sodomia ao céu aberto, gravado para todo mundo ver, nos carnavais do Brasil. Que Santa Maria Gorete nos ajude a vencer todo pecado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O salmo de hoje é o 144 do grego, o 145 do hebraico. Antífona: misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia resta, falei, né? E piedade é o Senhor. O Senhor tem o coração misericordioso e piedoso. Não só tem, ele é misericórdia e piedade. Então, o que ele quer hoje para a humanidade caída? Misericórdia e piedade. Mas ele pode dar se a humanidade não se converter? Não. O pai pode acolher o filho pródigo se o filho não voltar? Não, se não voltou. O pai deixou o filho sair. O Deus permitiu, com a liberdade de cada um que ele deu, chegar ao ponto que chegou. Tem saída ainda? Tem. Como é? Se convertam, retornem. E nós aqui na Eucaristia orando pela conversão dos pecadores. Então, quero pedir a você hoje, de hoje em diante, em todas as suas intenções, reze pela conversão dos pecadores. Todos os dias haverei de bendizer-vos, igual ontem, bendizer a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, dar glória a Deus, alegria, irmão. Alegria, irmão. Hoje é dia de alegria, de canto, de regozijo. Eu posso me alegrar nesse período? Claro. Alegria interna. Em toda a tribulação, posso me alegrar. O Senhor, na maior provação dele lá no Getsemane, que ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Ele nunca perdeu a paz, não. A paz é fruto da justiça. A alegria é fruto da alegria, a paz. A alegria é dom do Espírito Santo, que eu estou dizendo. Algo interior. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Eu hei de louvar o Senhor para sempre. Hei de cantar louvores ao Senhor para sempre. Hei de dignificar o Senhor para sempre. Hei de magnificar o Senhor para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só o Senhor é digno de louvor. Só Ele é. Então tenho que louvar todo dia quem? Ao Senhor. Dizer todo dia o que? Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Ou glória. Toda hora é. E ninguém pode medir sua grandeza. Alguém pode medir a grandeza de Deus? Pega aí uma régua aí de... Não dá para medir a grandeza de Deus. Igual aquela história lá. Quando Santo Agostinho, ele queria entender o mistério da Santíssima Trindade. Isso aqui é uma história que conta. A tradição conta. Então ele ficava noite e dia pensando como é que pode um Deus uno e trino. Um Deus único e três pessoas. Ele ficava pensando toda hora. Aí teve uma visão, um sonho, ou é algo concreto. Ele estava caminhando na praia do mar e viu a criança correndo, pegando a água do mar, na mão assim, né? Palma da mão. Pegava a água, tinha cavado um buraco na areia, colocava a água lá. Aí corria, pegava a água, colocava no buraco. Pegava a água, colocava no buraco. E ele chegou até a criança, olhando. O menino corria, pegava a água, colocava dentro do buraquinho lá. Aí o Agostinho chegou e disse: O que é que tu tá fazendo aí? Que arrumação é essa aí? A criança olhou para ele e disse: Eu vou colocar toda a água do mar dentro desse buraco. Agostinho sorriu. Sorriso de quem achava que conhecia tudo, né? É aquele sorriso que alguém acha que conhece tudo. E disse: Ai, não. É impossível tu colocares toda a água do mar nesse buraco aí. Aí a criança olhou e disse: Também é impossível tu entender o mistério da Santíssima Trindade. Então, mistério, irmão. Agostinho, na hora, soube que era uma revelação, uma visão. O Nosso Senhor, criança ali, dizendo para ele que não dá para entender. A gente acredita.
Então ninguém pode, do jeito que eu não posso medir a grandeza de Deus, eu não posso entender o mistério da Santíssima Trindade. Então eu aceito como fato, como verdade, tá? A grandeza e o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia, Hesed e piedade é o Senhor. Uma idade conta a outra vossas obras. Cada geração vai contando, né? O que aconteceu, o que não aconteceu. As gerações que virão depois dessa aqui, que eu não sei quantas serão, vão contar do vírus de hoje, né? E do que vai acontecer. A gente ainda não conhece. E publica os vossos feitos poderosos. Então as gerações relatam, além do que aconteceu, relatam as obras do Senhor. Toda a relação antiga fala, geração antiga fala do Senhor, de Deus, do que ele fez, não fez. Todo mundo tem uma história, tem essa de Santo Agostinho, né? E relata a criação, a obra de Deus na natureza, o que Deus faz na natureza, que é uma coisa tão bonita a natureza que nós estamos destruindo com tanta poluição, com tanta agressão à natureza, e a natureza reage. A natureza tem a lei dela. Não são leis humanas. Um ciclone não se forma aí por acaso. Tem uma lei ali física, natural, biológica, que nós estamos interferindo de uma maneira perversa e má. Porque Deus mandou dominar a natureza. O homem é o centro, o homem é o centro da natureza. Gênesis 1, 26, 27, né? 25 a 26 por ali. Deus os criou homem e mulher. Criou homem e mulher. Criou dois. E colocou no centro da natureza e disse, dominai tudo. Então, o homem e a mulher têm que dominar a natureza, mas não destruir. Hoje está destruindo. Consequência. Terremoto, isso, aquilo, vírus, tudo. Estão interferindo na natureza toda hora. Proclamam todos o esplendor da vossa glória. Então, cantar a glória de Deus, proclamar a glória de Deus, dizer glória a ti, Senhor, glória a ti, Senhor, por todo o vírus, glória a ti, Senhor, por toda tristeza, glória a ti, Senhor. Por quê? Porque o Senhor domina tudo. Se você acha que o vírus vai vencer, não vai não. Desse vírus aí, ele está tirando algo melhor. Ele está purificando a natureza humana. E toda a natureza está sendo purificada. E divulgam vossas obras portentosas. A obra de Deus é um portento, é algo magnífico, é algo muito lindo, bonito, algo grandioso. Olha aí o universo que ninguém não consegue alcançar, o olho humano não vê quase nada. Mas aí o estudo diz, né, com o telescópio daqui, da acolá, que tem aí tanta coisa que não chegaram nem ao fim dessa coisa aí. Só tem teoria aí, dizendo que... E hoje tem uma teoria dizendo que o universo ele não é infinito, é finito porque surgiu de partículas. São tudo teoria. Teorias e teorias, teoria. Porque o olho humano não alcança. Aí eu coloco um telescópio aí que não alcançou ainda tudo. Então, imagine a imensidão, né? E não precisa nem ver tudo isso não. É ver um passarinho aí voando. É bonito, né? Como é que ele consegue voar? Quem é que dá a ele a força? Quem é que dá a ele a capacidade de voar, de parar, não é? A natureza é muito bonita, um vegetal que nasce aí, a chuva aqui. Toda a natureza glorifica a Deus. Só o homem moderno não quer, porque quer pecar. Tá? O pecado é o contrário da glória de Deus. Quando eu peco, não glorifico ao Senhor. E divulgam vossas obras portentosas. Né? Então, eu tenho que divulgar a grandiosidade de Deus, eu tenho que proclamar a imensidade de Deus, eu tenho que cantar a glória de Deus. Dizer ao Senhor como tu és grande. Como tu és grande, eu tenho que publicar os feitos poderosos de Deus. Misericórdia e piedade é o Senhor. Narram todos vossas obras poderosas. Continua. Então, eu tenho que narrar as obras de Deus. Cantar salmos ao Senhor. Me glorificar no Senhor.
me alegrar com o Senhor. De vossa imensidade todos falam. Falar, todos nós temos que falar da imensidade de Deus, em vez de falar tanta coisa aí, né? No WhatsApp, escrever coisa aí. Fale da imensidade de Deus, glorifique a Deus. Coloque sua cor boa. E tudo vindo de Deus. Hoje é glorificar a Deus. O que a igreja hoje nos pede é glorificar a Deus, a glorificação de Deus. Santificação de Deus, santificado seja o teu nome, tu seja glorificado, santo, eterno, Kadosh, Kadosh, Kadosh. É o que a igreja pede a cada um de nós. A liturgia diária, você tem que ler todo dia a liturgia do dia e procurar viver, porque essa leitura hoje, o mundo todo católico está lendo. Desde Francisco até o mais humildezinho está lendo liturgicamente. Nós estamos unidos na liturgia por essa leitura, por isso que eu gosto de analisar. Procure colocar na sua vida o que está aqui cada dia. 3 leituras. Todo dia leia. Mas não é só ler não, procure entender. Peça ao Nosso Senhor a graça de entender. Eu coloco aí no YouTube, depois só a leitura refletida. Vá assistir de novo. Só uma vez não entende não. Desde 82 que eu leio, tento entender. Estudei 12 anos em Roma, grego, hebraico, aramaico, para entender. De vossa imensidade todos falam, falar, glorificar, falar da imensidade de Deus. Eles recordam vosso amor tão grandioso, que em tudo, todas as gerações passadas recordam o amor grandioso de Deus. Toda a natureza louva a Deus. Um passarinho aí no ar, quando ele voa, ele está glorificando a Deus. Um peixe no mar, no rio, está glorificando. Desde que o rio não seja poluído e mate os peixes. É o que está acontecendo. Nós estamos poluindo os rios. Eles recordam o vosso amor tão grandioso. O amor de Deus é grande, infinito. Ele é todo amor, ele é todo misericórdia, ele é todo hesed. E exaltam ao Senhor vossa justiça. Olha aí que toda hora eu coloco. Amor e justiça. Deus é misericórdia e justiça. Amor e justiça. Ele julga, está julgando hoje o mundo. Não está condenando. Nós estamos nos condenando. E o futuro dependerá da conversão ou não hoje da humanidade. E exaltam ao Senhor vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor. E ele inicia, né? Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, paciência e compaixão. Amor, ahavá, o hesed, né? Misericórdia, paciência e compaixão. Nosso Senhor diz, né? Quer ter descanso? Quero. Então, carregue a cruz com paciência e humildade. Aí você terá descanso. Nosso Senhor é paciência e nos dá a paciência dele. O Senhor é muito bom para com todos. Para com quem? Com todos. Ele quer a condenação da humanidade? Não. A humanidade pode se condenar? Pode. Pela liberdade dela, é. Deus não criou nenhum marionete, não. Não é que Deus faz isso, faz aquilo. Não. Cada um decide o que quer. Ele sofre nesse sentido. Claro que Deus não sofre como nós. Ele não é humano. Ele é puro espírito. Ele está vendo o abismo que a humanidade está chegando. Ou já chegou. E muitos já estão pulando dentro. Ou já pularam. Só que a consequência é para toda a humanidade. Os bons ressuscitarão com Cristo, os maus ressuscitarão sem Cristo, que é a morte eterna que nosso Senhor não quer. Essa morte aqui já foi vencida, mas a morte eterna, que é a nossa liberdade, vai nos conduzir, o mau uso da liberdade, e essa nosso Senhor não quer, mas Ele permite. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. O Senhor abraça quem? Todos, toda criatura, o bom e o mal. Ele quer a conversão de todos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Agora, o nosso Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus.
Hoje, Mateus 9, 18 a 26, com muita atenção. Enquanto Jesus estava falando, um chefe se aproximou, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. A mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos tudinho, porque a menina não morreu, está dormindo. Começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia se espalhou por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta aí um pouquinho, que eu vou falar dessa leitura de hoje. Enquanto Jesus estava falando, então está ligado aqui, colegado à leitura anterior, leia lá. Aqui é 9, 18, então leia lá do 9, de 1 ao 17. Um chefe se aproximou. Chefe de quê? Dos judeus. Alguma autoridade lá, alguém que era influente, importante. Chefe da sinagoga. O outro evangelho dirá que isso aqui é um chefe da sinagoga. É um rabino judeu. Chegou-se, Jesus falando lá, ensinando. Ontem ensinou o quê? Carregar a cruz com humildade. Chegou-se, inclinou-se, diz aqui, inclinou-se profundamente. Então ele chegou e inclinou-se. O inclinar-se profundamente na cultura de Israel quer dizer o quê? Adoração. A gente se inclina profundamente como ato de adoração. Então ele adorou o nosso Senhor. E era um chefe da sinagoga. Inclinou-se profundamente diante do Senhor e disse. Então chegou-se, inclinou-se e disse. Dois verbos de ação e uma locução. Minha filha acaba de morrer. Imagina aí a dor de um pai que na hora perdeu a filha. Por isso que ele foi até Nosso Senhor. Ele se inclinou à dor dele em adoração. E falou: minha filha acaba de morrer. A dor de um pai que perde uma filha. Criança, a dor de um pai que perde um filho. A dor do pai de Maria Gorete. Ela morreu com 12 anos defendendo a virgindade dela. Minha filha acaba de morrer. Vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Ele pediu a cura física a Nosso Senhor. Minha filha acaba de morrer. Vem, suplicou. Irmão, quando você quiser uma cura, faça igual aqui esse chefe, que era alguém muito importante, o chefe da sinagoga dos judeus. Chegue até Nosso Senhor, se incline diante dele e suplique ao Senhor.
Diga o que você quer. O que ele disse? Minha filha acaba de morrer. Então você diz, coloca o problema e pede ao Senhor que venha curar, libertar. Tá? Jesus se levantou e o seguiu. Poucos casos no Evangelho Jesus faz igual o que a pessoa pede. Em geral ele provoca a pessoa. Para quê? Para aumentar a fé. Então aqui ele viu na hora que o sujeito lá, o chefe da sinagoga, tinha fé. E tudo que ele fez se reclinou, inclinou-se. Jesus se levantou e o seguiu. Estava ensinando, se levantou. Se levantou por quê? Estava sentado. O doutor, o mestre em Israel, ensina sentado. Então ele estava sentado ensinando. Né? Falou aqui que ele estava falando. Não só falando, estava ensinando. Se levantou e seguiu o chefe aqui. Jesus se levantou e o seguiu, junto com seus discípulos, mais de 70. Estavam todos 70 ali? Não sei. Um dia. Sei que muita gente estava lá. Se levantou, seguiu, junto com seus discípulos. Então, uma mulher que sofria de hemorragia, o sangue dela saía, há 12 anos. Imagina aí, no século, no ano zero lá, que não tinha uma ciência, uma medicina como tem hoje, tal, anestesia, não tinha nada. Mulher sofrendo de hemorragia há 12 anos. Vem por trás. Então quer dizer que era só o discípulo que estava com ele? Não, a multidão seguiu. Chegou lá, né? O chefe falou com ele, ele se levantou, seguiu, né? Os discípulos o seguiram, foram com ele, e tinha a multidão lá com ele. E a mulher por trás tocou nele. 12 anos com hemorragia, tocou a barra do manto. O manto do Nosso Senhor tocou a barra do manto. Por trás, né? Pegou por trás a barra do manto. E o que é que essa mulher tinha no coração dela? O que é que ela estava pensando na hora que tocou o manto do Senhor? O evangelista conta. Na certa ele estava lá. Perguntou a ela. Ele não conseguia ler pensamento, ele perguntou a ela depois. Ela pensar consigo o quê? Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curado. Então a fé dessa mulher era muito simples. Basta tocar, eu ficarei curado. O que curou ela foi o toque ou foi a fé? A fé. Podia não tocar e ser curado? Podia. Podia tocar e não ser curado? Podia. O que define aqui o que é? A fé. Não é tocar ou não tocar. Não é ser curado ou não ser curado. O ser curado é consequência da fé. Então aqui é o relato de duas curas? Não. É o relato da fé que levou a duas curas. Você quer ser curado? Quero. Tenha fé. Pronto. Por que muita gente não é curada? Porque não tem fé. Faça como esse chefe aqui, faça como a mulher. Chegue por trás de Nosso Senhor, se ajoelhe, toque, mas toque acreditando. Comungue hoje acreditando. Acredite que você será curado. A cura vem pela fé. Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus se voltou, porque na hora ele sentiu que alguém tocou. Como é que sentiu uma grande multidão? Sentiu que saiu uma força dele, a cura. Ele sentiu a cura da mulher. Nosso Senhor sente tudo, conhece tudo. Ninguém faz nada que Nosso Senhor não conheça, não. Jesus voltou-se, vendo a mulher, disse: coragem, filha, tua fé te salvou. O que ele disse? Coragem, filha, tu foste curada? Não. Ele falou de quê? Da cura? Falou de quê? Da cura? Não. Falou de quê? Da fé. O mais importante que é acreditar. Tua fé. Tu foste curada porque acreditar. Eu volto a dizer, o que cura é a fé. O Tomé lá queria tocar e não tinha fé. Não é o toque, é a fé. Coragem, filha. A César estava se tremendo todinha, né? Porque, imagina, 12 anos doente,
chegando perto do Nosso Senhor, chegando o discípulo lá, talvez algum não quisesse, vai daqui, mulher, ninguém, né, queria, né? Deixa o Nosso Senhor em paz, mulher, não sei o que, na certa empurraram ela vai, se tremendo todinha, pá, tocou, ficou curada. Aí Nosso Senhor queria o quê? Encorajar ela, coragem, tua fé te salvou. Mulher aqui tinha mais fé que Tomé, Tomé antes da conversão dele lá. Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Pronto, queria chegar onde eu cheguei. A mulher tocou, ficou curada quando tocou. Ela tinha fé para ser curada. Ficou curada só pela fé dela. Quando foi que ela foi curada? Não foi quando tocou. Não foi porque tinha fé só ela. Quando foi que ela foi curada? Basta tocar para ser curado? Basta ter fé para ser curado? Precisa de algo mais. O que é? Coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. A mulher ficou curada quando Nosso Senhor falou. Precisa que Nosso Senhor confirme a cura. Precisa que Nosso Senhor fale. É a palavra de Nosso Senhor que cura. Recorde aquele lá, aquele chefe lá, o soldado queria que o servo dele fosse curado. Nosso Senhor disse, eu vou, não precisa, não basta uma palavra. É a palavra de Nosso Senhor que cura. Não é nem a fé da mulher, nem o toque. Tem que ter fé? Tem. Tem que tocar? Algumas vezes tem. Ou não tem, depende um pouco. Tem cura que toca, tem cura que não toca. Mas Nosso Senhor tem que dizer que está curado. Precisa da palavra de Nosso Senhor e da vontade de Nosso Senhor. Então é curado todo mundo? Não. Você pode ter fé, você pode tocar, mas Nosso Senhor tem que querer. Ele tem que anunciar a cura, ele tem que querer. Por quê? Porque tem cura aí que não é bom. Tem doença que vai me levar ao céu. Então, pronto, Nosso Senhor não vai tirar a doença. Se alguém está doente, que está na hora dele chegou a hora dele se encontrar com o Nosso Senhor vai tirar a doença? Não, não vai. Pronto. Mas ele tem fé, ok. Tem uma relíquia, ok. Tocou na relíquia, ok. Mas Nosso Senhor não quer que ele vá e ressuscite, que é algo melhor para ele. Então a cura tem três coisas que a gente não entende, fica, né? Eu tenho que ter uma experiência com Deus, tocar ou não. Eu tenho que acreditar e Nosso Senhor tem que querer. Nosso Senhor tem que confirmar a cura. Porque tem cura aí que não é bom. Cura física não é boa. Uma pessoa curada se afasta de Nosso Senhor, adianta? Não. Melhor não ser curado. O Paulo lá que pediu uma cura 3 vezes, rezou, Nosso Senhor deu. Não, o que é? Ninguém pode dizer, ele não disse que era. Por quê? Porque não era para ser curado daquele negócio. Pronto. Então Nosso Senhor tem que querer. O mais importante que é Nosso Senhor querer. O mais importante os três, né? Tem que ter uma experiência, tem que pedir, tem que ou tocar aqui no caso. Tem que ter fé. E Nosso Senhor tem que dizer se ele quer ou não. Aquele quis. E a mulher ficou curada. Quando ele falou. Nosso Senhor tem que falar, tem que confirmar. E a mulher ficou curada naquele instante. Quando? Quando o Senhor falou. Chegando à casa do chefe, aí Nosso Senhor estava andando. Quando isso aconteceu, tudo isso aqui aconteceu ele andando. Chegou à casa do chefe, Jesus viu lá tocador de flauta, porque no enterro do judeu tinha tocador de flauta. Por isso, não é outra coisa não. Não tem um canto aí que a gente canta, o canto da ressurreição? Pois é, então tinha o tocador de flauta lá. Dia eterno, a plena visão. Não tem esses cantos? Lá tinha o canto do enterro. Então se já tinha tocador de flauta, é porque a minha estava morta mesmo. Não era só invenção de morte, não. Não era morte de 1 minuto, não. Já estava lá morta, já estavam cantando, tocando, rezando, orando. Jesus vê os tocadores de flauta e uma multidão na casa lá. Ele era importante, era o chefe da sinagoga. O Nosso Senhor entrou lá. Viu tudo, tocador de flauta, multidão.
e diz: pode sair tudinho, não quero nenhum tocador aqui, não quero multidão aqui. Essa menina não morreu, ela está dormindo. Pode sair tudinho porque ela está dormindo. Agora tu imagina aí, o senhor chegou numa casa de uma menina que tinha morrido. Uma casa de alguém muito importante. Imagina aí, né? Já estavam cantando e tocando, canto fúnebre. Muita gente porque o sujeito era importante. Então o senhor chegou, mandou todo mundo sair. Ele chegou dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Oh meu Deus, começou a chorar com ele, não. Com Lázaro ele chorou. Com essa aqui não. Cada um no seu reage de um jeito diferente. Olhou para tudo e pode se retirar tudo. Não pediu não, ele ordenou. Sai tudinho daqui. Porque a menina está dormindo. Vocês estão aí assustando ela. Retirai-vos porque a menina não morreu. Ela está dormindo. Aí começaram a rir dele, claro. Esse aí está doido. Os parentes de Nosso Senhor diziam que ele tinha enlouquecido, que ele estava ficando doido. Quem? Os primos dele, tudinho. Pode ler, tem um evangelho aí que relata isso. Foram atrás dele porque dizia, tá doido. Bora colocar num psicólogo, o melhor da cidade aí. Pegaram o catálogo telefônico lá e procuraram o melhor psicólogo. Claro que não tinha, né? Então diziam que ele estava doido. Aqui de novo, né? Que entra numa casa, a menina morre, não morreu, mandou sair todo mundo. Sai todinho daqui. Ele ordenou. Aí começaram a rir dele. Pode rir. Quem ri melhor? Quem é? Nosso Senhor. Por último, ri melhor. Quando a multidão foi afastada, ele só curou a menina quando saiu tudinho. Nosso Senhor tinha um temperamento muito bom, muito forte. Tinha que fazer o que ele dizia. Não é como hoje não, que ninguém quer obedecer, e quando alguém dá ordem, ninguém, né? Nosso Senhor dava a ordem. E tem que seguir o que Nosso Senhor diz. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou. Só entrou quando saiu tudinho. E estava lá fora, mandou sair. Sai tudinho. Tomou a menina pela mão. E ela se levantou. 1000 anos atrás, um profeta, conhecido com o nome de Elias, que tinha fugido, tinha anunciado uma seca para o rei, e tinha fugido da presença do rei, e tinha ficado num território lá, e o Senhor tinha alimentado ele com água e pão, e quando acabou a água e o pão, nosso Senhor tinha ido à casa de uma viúva na região pagã, e ele entrou na casa da viúva e ela tinha um menino, e um dia esse menino morreu, só que esse menino lá estava no andar superior, aqui não diz, ele foi até lá, invocou o Senhor e ressuscitou o menino. Aqui nosso Senhor ressuscitou uma menina. Aquele homem lá era Elias, aqui é nosso Senhor. Por isso que o povo dizia, ele é Elias. Como Elias tinha sido arrebatado junto, só Enoque e Elias foram arrebatados. Diziam que ele é Elias que ressuscitou e voltou. Por quê? Porque ele fazia aquilo que Elias fez. Multiplicava pão, Elias lá multiplicou o óleo da viúva. Curou o filho da viúva lá, aqui curou o filho, a filha do chefe. Então eles confundiam Jesus com Elias, porque ele fazia o que Elias fazia. Quando a multidão saiu, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Pegou pela mão. O se levantar, o verbo levantar na cultura hebraica, kuma, talitá kuma, menina levanta, talitá kume, tá? É o verbo da ressurreição. Por quê? Porque o morto está deitado. Tu já viu um morto andando? Não. Então, o levantar aqui é ressuscitar. Que no grego é anastasis, ou anastasis. Anastasis. Tomou-a pela mão e ela se levantou.
Essa notícia se espalhou por toda a região. Nosso Senhor queria que a notícia se espalhasse? Não, porque não tinha chegado a hora dele. Quanto mais falasse Nosso Senhor, os judeus viriam, pegariam ele e condenariam, como condenaram daí a 3 anos. E ele queria ficar ainda 3 anos anunciando o reino de Deus. Por isso que ele não gostava de mídia social. Imagine hoje aí com todo esse negócio de mídia social, WhatsApp, Instagram, não sei o que, YouTube, um fato desse na hora. Não era 1000, não era milhões de pessoas para ir até ele. E não podia fazer mais nada. Tinha que se esconder aonde? A terra toda corria atrás dele. E chegariam aqueles aproveitadores, né, que queriam tomar de conta do pedaço e tal. Ainda bem que era tanto tempo atrás que era tudo muito mais simples, né? Então, irmãos, aqui tem relato de 2 curas. Numa delas, o cara muito importante, chefe da sinagoga, chegou, inclinou-se, suplicou ao Nosso Senhor seguiu ele. O que eu tenho que entender com isso? Se eu quero algo, eu tenho que inclinar-me diante do Nosso Senhor, adorar o Senhor antes de pedir. Não chegue logo para pedir, não. Chega até Nosso Senhor, meu Deus, chegue todo contrito. Foi o que ele fez, Nosso Senhor seguiu. Tá? Seguindo, uma mulher chegou, tocou por trás, mulher que tinha fé, mas que só foi curada quando Nosso Senhor quis que ela fosse curada. Então, para ser curada, tem que tocar, tem que ter fé e Nosso Senhor tem que querer. Quando ele estava se dirigindo à casa do chefe, aí, uma grande multidão lá, seguindo ele, a mulher chegou por trás toda, tremenda, porque na certa gritaram com ela. E ela conseguiu a cura. Não só porque tocou, não só porque acreditou, porque Nosso Senhor quis. Então, segunda coisa que eu tenho que entender, primeiro eu tenho que me humilhar diante do Nosso Senhor e adorá-lo. Segundo, entregar a Ele. A cura vem se Ele quiser. E terceiro, nunca duvidar de Nosso Senhor, né? Como aquela multidão lá na casa do chefe lá, que ficaram foi caçoando dele. Hoje o mundo todo caçoa de Nosso Senhor, zomba da Igreja Católica. Cuidado que toda ação que se fizer contra Nosso Senhor e contra a Igreja, a gente vai responder. A humanidade está respondendo, porque está caçoando da lei de Deus hoje. Está caçoando de Nosso Senhor hoje. Então, se você precisa de cura, vá até Nosso Senhor com reverência. Adore Ele e entregue tudo a Ele, porque a cura virá quando Ele quiser. Tenha fé, tenha a experiência com Ele, mas a cura vem quando Nosso Senhor quer. E orando pela cura da humanidade. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima.